Hoje nós vamos mergulhar em Deuteronômio 27. E olha, antes que alguém pense que é só mais uma lista antiga de regras, é bom se preparar. Este capítulo descreve um dos eventos mais dramáticos e fundamentais da história de Israel, uma cerimônia projetada para gravar a lei no coração de uma nação e para sempre. Então, vamos pensar um pouco sobre o desafio de Moisés. Depois de 40 anos liderando o povo, a morte dele estava chegando. Como é que ele podia garantir que a próxima geração, que estava prestes a entrar numa terra totalmente nova, ia se lembrar e viver pelas leis da aliança? Não era um problema pequeno, era uma questão gigantesca, né? O cenário é exatamente este. Os israelitas estão ali na fronteira da Terra Prometida. A geração que saiu do Egito já se foi e uma nova geração está pronta para tomar posse. Só que o líder deles, a única referência que eles tiveram por décadas, não vai com eles. É um momento de transição total, cheio de promessas, mas também de muitos perigos. E aí, qual foi a grande sacada de Moisés? A solução dele não foi só escrever mais um livro. Não. Ele ordenou a criação de um memorial público e uma cerimônia nacional que seria impossível de esquecer. E os detalhes dessas instruções, os detalhes são absolutamente fascinantes. A primeira parte do plano era bem concreta, bem visual. A instrução foi: levantem pedras enormes, cubram com cal para criar uma superfície branquinha e lisa e escrevam ali, muito distintamente, com todas as letras, as palavras dessa lei. A ideia não era ter um pergaminho escondido, sabe? Era criar um monumento público, um verdadeiro outdoor da aliança de Deus para todo mundo ver. E aqui tem um detalhe muito curioso, o método. Essa técnica de rebocar pedras com cal para poder escrever nelas era tecnologia egípcia. Com certeza os israelitas viram isso aos montes no Egito. Só que lá era usado para glorificar um faraó. Aqui, a mesmíssima técnica estava sendo usada para exaltar a lei de Deus. É uma inversão de propósito muito, muito poderosa. Mas a coisa não para por aí. Cada detalhe que Moisés passou tinha um porquê. Um significado bem mais profundo. Não era só uma questão de tornar a lei visível, era uma questão de declarar a natureza dela. Moisés também mandou construir um altar, mas com uma regra crucial: usem pedras toscas. O que é isso? Pedras brutas, do jeito que vieram da natureza, sem que nenhuma ferramenta de ferro tocasse nelas. E a lógica por trás disso é toda teológica. Qualquer tentativa de decorar, de esculpir a pedra, poderia levar à criação de imagens, que poderiam se tornar ídolos, minando o mandamento principal contra a idolatria. E aí o simbolismo fica genial. Como citação sugere, na cultura bíblica, pedra é sinônimo de eternidade. Então, escrever a lei de Deus em pedras era uma declaração visual fortíssima. A mensagem era: isto aqui não é uma sugestão temporária, não é uma moda, isto é o padrão eterno de Deus para a vida desta nação. Certo, o monumento está lá, a lei está escrita. Mas agora vem o clímax da instrução de Moisés. A lei não podia só ser lida, ela precisava ser ouvida e afirmada por toda a nação, numa cerimônia realmente espetacular. O cenário escolhido foi o vale entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Esse lugar é, por natureza, um anfiteatro perfeito. A acústica ali é incrível. Quem está falando no vale pode ser ouvido com clareza por uma multidão enorme espalhada nas encostas das duas montanhas. Foi a geografia do lugar que tornou esse evento gigantesco possível. E então, a nação foi dividida. 6 tribos de um lado no Monte Gerizim, para proclamar as bênçãos, e as outras 6 tribos no Monte Ebal, para proclamar as maldições. Essa divisão física ali no cenário tornava o contraste entre obediência e desobediência uma coisa visualmente impressionante. Mas por que essa divisão específica? Foi aleatório? De jeito nenhum. A tradição sugere que as tribos no Monte da Bênção eram descendentes das esposas de Jacó, Lia e Raquel. Já as tribos no Monte da Maldição vinham, na sua maioria, das servas, Zilpa e Bila, além de Ruben, que tinha perdido sua primogenitura, e Zebulon. É como se a própria história da família da nação estivesse sendo recontada ali naquele vale. O foco do capítulo, então, se volta para as 12 maldições proclamadas lá do Monte Ebal. E é fundamental entender que isso não eram ameaças aleatórias. Elas formavam, na verdade, o alicerce ético e social da nova nação.
O propósito das maldições era estabelecer uma sociedade justa. Elas condenavam de forma explícita as ações que desonravam a Deus e, de forma crucial, que prejudicavam a comunidade, especialmente os mais vulneráveis. Se a gente agrupar as maldições, a gente vê uma visão social bem completa. Elas cobrem tudo, desde a idolatria e o desrespeito aos pais, até a perversão da justiça contra estrangeiros, órfãos e viúvas, e até o assassinato feito em segredo. Elas protegiam a integridade tanto do indivíduo quanto da comunidade. E aqui vem o ponto-chave. Para cada maldição pronunciada pelos levitas, havia uma resposta obrigatória. O povo inteiro, numa só voz, deveria bradar Amém, que significa assim seja. Isso muda tudo. Não era uma lei sendo imposta de cima para baixo. Era uma aliança que o próprio povo estava firmando pública e pessoalmente. Mas a história dessa cerimônia não acaba aqui. O eco dela ressoou por séculos, até que o apóstolo Paulo foi buscar exatamente este capítulo para fazer uma das declarações teológicas mais importantes de todo o Novo Testamento. Na sua carta aos Gálatas, Paulo cita diretamente a maldição final de Deuteronômio 27. Ele usa essa declaração, que selou a aliança de Israel, para construir um argumento surpreendente sobre a condição de toda a humanidade. E o argumento de Paulo é poderoso. Se a salvação depende de guardar perfeitamente toda a lei o tempo todo, então todo mundo está debaixo da maldição porque ninguém consegue fazer isso. Confiar nas obras da lei para se salvar é uma posição impossível para o ser humano. Então, qual é a solução? Paulo explica que Cristo se tornou maldição em nosso lugar. Ele voluntariamente tomou sobre si a consequência que a lei quebrada exigia, que era a morte. Ao fazer isso, ele satisfez as exigências da lei em nome de todos que confiam nele. Isso nos leva ao coração da teologia cristã. A redenção da maldição da lei não é alcançada pelo nosso esforço, mas pelo ato de receber o que Cristo já fez. Somente ele poderia se colocar nessa posição para restaurar a harmonia que foi quebrada. E assim, a jornada que começou com aquele ritual nacional gigantesco nas montanhas de Israel encontra seu cumprimento final na história pessoal da redenção. O eco daquele amém do Monte Ebal ressoa através dos séculos, até encontrar seu significado definitivo na cruz. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. A mensagem do Evangelho é de libertação da maldição da lei, mas essa boa notícia só ressoa de verdade para quem primeiro entende a seriedade da lei e reconhece a própria necessidade. O que isso nos diz sobre a importância de entender tanto a lei quanto a graça? Fica aí a reflexão.